Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o poder do louvor, tá? Não pense que o louvor é somente uma música que você põe ali no seu rádio, no seu celular. Não, o louvor ele tem um poder que qualquer outra música aqui no mundo não tem, tá bom? Bora lá então, vamos parar de enrolar e vamos logo pro assunto. Olha o que está escrito em Salmos, pega a sua espada aí comigo. Lá em Salmos 22, no versículo 3 diz assim: todos os dias, ou aliás, no versículo 3: Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Tem Bíblia que diz assim: está entronizado, tu habitas no meio do louvor do teu povo, tá? E olha o que diz em Atos. Tô perdida já aqui, uma hora dessa já. Atos 16, 23, 25, olha o que está escrito. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. Imagina, gente, o alicerce da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não se mate, estamos todos aqui. Amém? Gente, olha isso. Olha o poder do louvor. Por quê? Pelos salmos que eu acabei de ler, vocês conseguem entender. Por quê? Porque Deus está no meio dos louvores. No momento que você canta louvor para Deus, ou você coloca um louvor ali, você está literalmente trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa, tá? Então não pensa que louvor é música gospel. Não, louvor é um tipo de música que tem poder, que não é só algo que mexe com o seu sentimento, porque as outras músicas, né, qualquer estilo de música circular, ela tem esse poder, né, de mexer com o sentimento só, ou seja, com a alma. O louvor em si tem o poder de mexer com o espírito, porque o próprio Deus, que é espírito, está no meio do louvor do teu povo. Amém? Então eu vou trazer 3 experiências que aconteceram comigo através do louvor. Vocês sabem que eu tenho chamado no louvor, né? O que Deus de começo me colocou no ministério. Quando eu comecei a congregar, Deus já começou a me mostrar, né, que ele tinha esse negócio de louvor comigo, e até hoje eu sou completamente apaixonada por louvar a Deus. E eu não tenho voz bonita, tá, gente? Eu não canto bem. Já fiz aula de canto, mas não tenho aquela voz, nossa, que todo mundo canta, chora, aquelas coisas. Não, 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 tá? Pra vocês entenderem que Deus, ele não tá nem um pouco preocupado se você tem voz bonita ou não, porque todas as vozes foi ele que fez. Então, o melhor louvor é aquele que você louva com o coração, que você não louva pra se aparecer pras pessoas, mas que você literalmente louva pra ele, tá? Você canta pra ele, tá? É, a primeira experiência que eu tenho no louvor foi, claro que não é no mesmo segmento aqui, mas uma das experiências que eu já tive com Deus através do louvor foi o recebimento do Espírito Santo. Sim, você pode receber o Espírito Santo através do louvor. Às vezes você está ouvindo o louvor e você recebe, às vezes você está louvando. Eu recebi enquanto eu estava louvando, eu recebi essa oportunidade de louvar na igreja, e na hora que eu estava louvando e ministrando, eu recebi o Espírito Santo. Então, gente, Deus ele habita no meio dos louvores. Para vocês terem uma ideia, foi a única vez assim que eu cantei sem me preocupar com nada. Por quê? Porque já era um louvor que eu já conhecia muito bem, já estava muito familiarizada com ele. Então eu simplesmente cantei. Eu já tava rouca, porque eu tava numa vigília, e lá na onde eu congregava lá é cantado mais de 10 louvores numa vigília. Então a gente não tinha uma vigília que a gente não saía rouca de lá. E eu saía rouca, mas saía completamente feliz, né, gente? Porque pra Deus vale a pena. E nesse dia eu já tava rouca, já tava quase terminando a vigília. E me deram uma oportunidade pra louvar, sendo que eu já tinha louvado um monte de hino já. E eu comecei a louvar e comecei a ministrar, e de repente eu recebi o Espírito Santo ali através do louvor, tá? Então, Deus, ele habita no meio do louvor.
Então, eu recebi o Espírito Santo e você também pode receber através do louvor. Não sei se recebeu através do louvor, mas o louvor ele tem esse poder também, tá? Outra experiência que eu tive também através do louvor foi eu recebi o dom de língua. Tem gente que fala que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o dom de língua. Se você não fala em língua, quer dizer que você não recebeu o Espírito Santo. Gente, o dom de língua, ele é um dom, tá? Nem sempre você vai ser batizado e você vai receber o dom de língua. Então, muitas vezes você já recebeu e pela que as pessoas falam, você fica acreditando, eu não recebi porque eu não falei em línguas. É o que acontecia comigo, tá? Eu já tinha recebido o Espírito Santo. Por eu não ter falado em línguas, eu ficava orando para Deus me batizar, sendo que Deus já tinha me batizado. E até eu cheguei num ponto que eu até falei pro meu marido, a gente tava orando junto pra Deus, pra receber o Espírito Santo, e toda vez que eu começava a orar, eu sentia aquele incômodo de Deus falando pra mim, que já tinha me batizado. E por ir pela onda dos outros, eu ficava de pessoas, né, que não tem tanto entendimento assim, começa a falar essas coisas. Não, você só é batizada se você for batizada em línguas, sabe? É começar aquele negócio, aquele mover ali, né? Gente, Deus ele batiza do jeito que ele quiser. Se ele quiser dar o dom de língua na hora, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. A gente não tem que ficar dando ordem pra Deus fazer do jeito que a gente quer que ele faça. Ele vai fazer do jeito que ele quiser, entendeu? Então, eu não fui batizada no início com dons de língua e eu tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo, mas pelo que as pessoas falavam, eu ficava na onda das pessoas e começava a buscar. Até que eu me sentia incomodada, porque eu começava a orar por algo que eu já tinha. Então era como se eu usei até esse exemplo, né? Era como se eu orasse pra Deus me dar um marido, sendo que eu já tenho um marido, então pra que eu vou ficar orando pra Deus me dar um marido, entendeu? É mais ou menos assim pra vocês entenderem. Até que passou um tempo, eu acredito que uns 4 ou 5 meses depois, porque quando eu fui batizada com o Espírito Santo, comecei a buscar mais ainda, né? Porque a gente que é batizado, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente fica completamente apaixonado. E a gente só quer buscar mais, mais, mais. E dentro do ônibus eu comecei a falar em línguas ouvindo louvor no celular, no fone de ouvido. Ou seja, ele habita no meio dos louvores, tá? Eu vou deixar meu vídeo aqui explicando como eu recebi o batismo e como eu recebi o dom de língua, tá? Os dois foram através do louvor. Um foi cantando louvor e o outro foi ouvindo louvor, tá bom? E o 3, que é uma experiência que aconteceu comigo muito interessante. Nunca tinha acontecido. Gente, desculpa. Nunca tinha acontecido essa experiência e aconteceu 2 vezes. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você tiver, você vai entender exatamente o que eu vou falar agora. Foi esse ano, eu tava numa busca intensa com Deus, todos os dias buscando. Terminava um propósito, começava outro, terminava outro, começava outro. E tava ali buscando, 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 até que teve um dia que eu tava aqui no meu quarto ajoelhada, orando e adorando a Deus e ouvindo os louvores, de novo, tá? Ouvindo os louvores aqui na televisão, né? No YouTube, liguei o YouTube na televisão, eu comecei a orar, adorar, 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 adorar. Até chegou numa hora que eu não consegui mais orar, eu só ficava adorando, adorando, adorando e falando em línguas. E daqui a pouco, gente, eu comecei a rir. Eu não sei, gente, a presença de Deus foi tão grande aqui dentro do meu quarto que eu comecei a rir de um jeito que parecia que eu tinha ouvido uma piada muito engraçada, ou visto alguma coisa, sabe quando você vê alguma coisa assim que você dá tanta risada que você não consegue parar de dar risada, de tanta risada que você dá, e não era nada por ver alguma coisa, porque eu não tava vendo nada, eu tava sentindo a presença de Deus, então a presença de Deus foi tão forte, foi uma alegria tão grande, eu comecei a rir, não conseguia parar de rir, rindo e adorando a Deus, rindo e elogiando, Deus, o Senhor é lindo, e falando em língua e dando risada, e eu não conseguia parar, não conseguia me controlar, e aí eu lembro que quando eu vou gravar ou orar, eu deixo meu cachorro aqui dentro. Ele veio pra cá correndo, começando a latir, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E eu rindo, não conseguia parar e sentindo aquela presença de Deus tão grande aqui dentro do meu quarto. Só faltava ver alguma coisa, mas eu não vi nada não. Mas a presença de Deus foi tão grande, gente, foi tão intensa, que eu fiquei, eu acho que quase 10 minutos nesse riso muito grande, nessa felicidade muito grande, tá? Tem pessoas e não vão acreditar, que vão achar que isso aí não tem nada a ver. Por quê? Porque quando você busca de Deus experiências, Deus ele vai te dar, tá? Então, muitas vezes as pessoas não buscam, né? E começam a achar, se escandalizar, achar que isso é um absurdo. Eu não tava fazendo pra ninguém ver, gente. Era eu e Deus aqui dentro do meu quarto. Eu tô falando isso pra vocês saberem que se vocês buscarem tanto de Deus, ele sempre te dá experiências novas. Com Deus é um dia, com Deus é cada dia é um dia novo. Ele sempre tem algo novo pra dar. Muitas vezes é nós que encostamos no nosso canto e não buscamos. Então,
você não busca, se você não vai até ele não vem até você. Você que tem que ir até ele primeiro para que ele venha até você, entendeu? E essa experiência foi maravilhosa. Foi através do louvor também, porque enquanto eu tava ali orando, adorando e falando em línguas, eu também começava a cantar o louvor, porque não era fundo musical, era louvor mesmo que eu colocava. E aí aconteceu essa experiência. Foi 2 dias também, tá? Aconteceu no primeiro dia, aí depois no outro dia, porque eu tava dando seguimento no propósito, começou a acontecer a mesma coisa. Foi muito tremendo, gente. Foi muito lindo. Não tem como explicar pra vocês de um jeito que vocês vão conseguir entender. Mas quem teve essa experiência vai conseguir entender que foi. Vai conseguir entender o que eu tô falando aqui. Ou seja, Deus habita no meio do louvor. Você consegue ter esses tipos de experiência ouvindo outros tipos de música? Você já ouviu alguém falar que recebeu o Espírito Santo ouvindo forró? Já ouviu alguém falar que recebeu dons de Deus ouvindo, sei lá, reggae? Não, gente, isso é coisa do louvor. Por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Então, se eu fosse você, eu colocaria mais louvores na sua casa, sabe? Às vezes eu vou limpar a minha casa, quando eu vou limpar, eu tenho que colocar louvor pra poder dar aquela alegria ali, senão a limpeza se torna mais pesada, se torna algo muito cansativo. E com louvor ele muda ali a situação, muda o cenário. Outra coisa que o louvor também faz, você está estourando o tempo já? Não, dá tempo ainda. Outra coisa que o louvor também tem esse poder, principalmente o louvor que fala de sangue, tá? Tem o poder de afastar os demônios, tá? Você não precisa, Deus não precisa abrir a sua visão espiritual para poder saber que acontece alguma coisa no momento que você põe o louvor. Por quê? Às vezes o seu clima na sua casa tá esquisito. Sabe aquele clima estranho, pesado? No momento que você põe o louvor, parece que muda ali a situação. Quantas vezes eu me peguei, muitas vezes triste, cansada, né? Porque todos os dias a gente não fica todos os dias feliz. Aqui a gente dá na terra, aqui a gente sofre muitas das vezes, fica triste, às vezes acorda triste do nada. E só colocar um louvor parece que dá aquela acordada, aquela animada. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, tá bom? E como eu tava falando sobre louvor de sangue, às vezes você tá numa luta para expulsar demônio de alguém, saiba que se você tem o dom do louvor, claro que se você não precisa ter o dom, nada, não precisa ser do chamado do louvor, não, mas se você, como é que fala, se você sentir de, às vezes tá ficando muito cansativo para você libertar a pessoa, tudo, começa a cantar louvor de sangue para você ver se os demônios não começam a ficar incomodados, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, perto de um demônio, gente, queima. Queima, queima, queima. O sangue de Jesus é puro, o sangue de Jesus é perfeito. O sangue de Jesus é tão santo que não tem como os demônios não se incomodar. Às vezes tá orando, orando, orando e a pessoa não manifesta. Você sabe que a pessoa tem demônio ali que tem que se manifestar para ser liberta e o demônio fica lá, na incuita. É só você começar a louvar louvores que fala de sangue para você ver. Rapidinho ele manifesta, começa a ficar com raiva, a pessoa começa a ficar assim incomodada. Eu lembro que eu tive um sonho nesse sentido. Quando eu aprendi essa técnica, passou um tempo, eu sonhei, porque Deus sempre me dá sonhos expulsando demônio, gente. É uma coisa que Deus tem comigo e enfim. Eu tive um sonho desse, que eu tava tentando libertar uma pessoa e eu tava me sentindo fraca no sonho e a pessoa tava já endemoniada, olhando pra minha cara, tipo, se pudesse voava em cima de mim e tava querendo me pegar. Aí eu lembrei dessa técnica e eu comecei a cantar aquela música do Fernandinho que fala assim, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu comecei a cantar esse louvor, gente. Ai, meu Deus, louvor, o demônio se sentia incomodado, porque assim, eu tava numa parede já, encostada, eu não tava conseguindo me mexer. E eu lembrei dessa técnica na hora. Quando o demônio, a pessoa que estava manifestada estava vindo na minha direção para fazer algum mal, eu lembrei dessa técnica na hora, eu comecei a cantar esse louvor. E na hora, eu não lembro o que aconteceu. Não sei se o demônio, se a pessoa voltou a si, se eu acordei, eu não lembro o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa que fez aquela situação ali parar, tá? Então, muitas das vezes, você se sente muitas das vezes incomodado, a presença de alguma coisa ruim na sua casa, põe o louvor, canta pra Deus, ou necessariamente põe o louvor ali, ouve, 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 vai ouvindo que você vai ver que a energia da sua casa muda, porque Deus habita no meio dos louvores. Aí você coloca uma música secular, parece que as coisas continuam, por quê? Porque Deus não habita no meio de música secular, ele habita no meio dos louvores, tá bom? Gente,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Gente, eu tô muito feliz que tem 190 inscritos já nesse canal. Me ajuda aí pra chegar nos 1000 inscritos, pra esses vídeos chegar pra mais pessoas, pra que elas possam conhecer o amor de Deus e pra muitos tabus, muitas coisas desnecessárias possam ser quebradas e elas venham muitas vezes ter a visão aberta, pessoas desviadas venham voltar pro caminho do Senhor e a obra de Deus ser feita, tá bom? Eu conto muito com a ajuda de vocês. Que Deus abençoe. Gente, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!